Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o livro A Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. Foi um livro publicado no final da década de 50, em 1958, e ganhou agora uma nova edição, acho que de 2020, final de 2020, pela editora Flos Carmelli. E o autor buscou refutar o protestantismo ponto a ponto e fazer uma defesa da doutrina católica. Na verdade, o nome do autor era Pedro Adrião, só que ele acreditou ter feito uma refutação tão bem fundamentada do protestantismo que decidiu publicar o livro com esse codinome de Lúcio Navarro para não atrair para si os louvores, das outras pessoas. Bem, a obra é dividida em 4 partes. A primeira delas trata da salvação pela fé, onde ele vai analisar a doutrina católica da salvação e depois contrastá-la com a doutrina protestante, mais especificamente a doutrina luterana, a doutrina original de Lutero sobre a salvação pela fé. E depois a segunda parte trata da igreja, ela é intitulada A Minha Igreja, e aqui são vários temas que são abordados, entre eles a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos, os mandamentos da igreja, a questão dos sacramentos também, sobretudo do batismo, e outras tantas coisas. E a terceira parte tem o título de Jesus, único mediador, que fala do culto dos santos e do culto das imagens. E aqui ele vai refutar aquela ideia de que os católicos são idólatras. A quarta parte, por fim, é os irmãos de Jesus e trata da virgindade perpétua de Maria. Neste vídeo eu vou falar apenas da primeira parte, porque o livro é bastante extenso, como dá para ver aqui, são mais de 600 páginas, então já tem bastante conteúdo. Eu creio que serão 3 vídeos que eu farei aqui, contando com esse, sobre este livro aqui, O primeiro sobre a primeira parte, um outro vídeo sobre a segunda parte, e mais um sobre as partes 3 e 4, que elas são mais curtas. Pois bem, então agora eu vou falar sobre a questão da salvação pela fé e aí expor a doutrina católica e mostrar aqui também algumas coisas da doutrina protestante, como eu disse, mais especificamente a doutrina de Lutero. E só uma coisa, embora esse livro seja uma espécie de apologética católica, ele não faz muito uso dos livros que nós católicos chamamos de deuterocanônicos. Ele foca nos livros da Bíblia que são aceitos pelos protestantes. Isso daí tem vantagens e desvantagens, porque por um lado até ia facilitar o trabalho dele, porque alguns dos livros deuterocanônicos, especificamente o segundo livro de Macabeus, tem uma passagem mais explícita sobre a questão de você rezar pelos mortos, do purgatório, embora ele cite sim essa passagem no livro, mas ele não se estende sobre ela. O que Lúcio Navarro pretendeu fazer com esse livro foi como que jogar o jogo dos protestantes, ou seja, ele iria partir de uma série de, digamos, símbolos que eram compartilhados, que são compartilhados por protestantes e católicos, e mostrar os problemas do protestantismo e defender a fé católica. Eu uso aqui símbolos mais como uma figura de linguagem, certo? Eu estou querendo falar mais dos livros que são aceitos por pessoas de ambas as vertentes. E ele fala muito de traduções da Bíblia, certo? Não usa apenas uma tradução católica, ele também compara traduções de protestantes e muitas vezes remete ao texto original, seja em grego, seja em hebraico. Pois bem, a obra ela começa aqui com um prefácio muito interessante do então arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, que era Dom Antônio, deixa eu ver aqui o nome, Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior. Eu vou ler aqui os primeiros parágrafos porque eles são realmente muito bons e muito reveladores. Ele diz o seguinte: a unidade da Igreja vem da própria essência da verdade. A verdade é essencialmente una. A sua realidade necessariamente impõe a adesão de nossa inteligência e de nosso coração. Os princípios ontológicos da nossa razão impõem a permanência da unidade da verdade em qualquer terreno em que ela se situe.
Por isso mesmo, a verdade foge ao relativismo e à dependência. É ela independente do tempo, do espaço e dos homens, pois, na realidade, a que se reduziria se ela devesse submeter-se ao capricho dos homens, às modificações dos momentos históricos ou dos lugares do espaço? É por isso que a verdade não é uma criação da inteligência humana. Os olhos humanos podem divisar astros na amplidão dos espaços, por si sós ou com auxílio poderoso dos telescópios. Não podem, porém, criá-los nos espaços vazios. Também a mente humana traz em si a capacidade de apreender a verdade, mas não pode criar a verdade. Nem Deus cria a verdade, sendo Ele a verdade eterna, infinita, absoluta. A densidade metafísica do seu ser é a realidade absoluta e, por isso mesmo, a verdade absoluta. Deus manifesta a verdade. Foi por isso que Jesus Cristo não disse, eu sou o pregador da verdade, mas afirmou, eu sou a verdade. A própria verdade científica, que é aquisição humana, não criação do homem, porém mera descoberta do homem, exige essa unidade intangível, sem o que seria impossível a existência da ciência. A multiplicidade aparente da verdade científica existe enquanto os homens tateiam o terreno das hipóteses. Quando, porém, eles conseguem romper as camadas movediças das hipóteses e tocar a rocha eterna da verdade, a unidade se impõe com uma soberania absoluta. E aqui ele vai discorrer sobre essa questão da unidade da verdade e mostrar como a multiplicidade das seitas protestantes já é por si mesmo um sinal de que há um erro, de fato, no protestantismo, né? Porque se o protestantismo fosse verdadeiro, ele não teria se dividido, se esfacelado nessa infinidade de seitas que nós vemos hoje. Já no primeiro capítulo do livro, Navarro cita uma passagem que é incômoda para os protestantes. É quando Jesus fala ao jovem rico, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aqui ele está fazendo uma exposição da questão da salvação pela fé somente. E por que Jesus não disse, se tu queres entrar na vida, credes em mim e isso basta? Ele falou, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, a própria mensagem de Jesus já indica que é necessário algo mais, além da fé somente para a salvação. E essa passagem aqui, esse versículo especificamente, está em Mateus 19, versículo 17. E os protestantes podem replicar utilizando uma série de versículos da Bíblia. Muitos desses serão, inclusive, analisados aqui na obra, mas como o autor afirma em diversas ocasiões, é necessário você considerar a Bíblia como um todo, porque a Bíblia não expõe em um único trecho, em um único versículo, conjunto de versículos, toda a doutrina acerca daquele assunto, né? Ela está espalhada ao longo de diversos livros da Bíblia, até porque o intuito dos autores não era fazer uma exposição sistemática da doutrina cristã, mas poderia ser uma coisa de narrar eventos, né, que aconteceram, como é o caso dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, ou resolver problemas e contendas que surgiam na comunidade cristã primitiva, como é o caso, sobretudo, das epístolas de São Paulo. E se eles tivessem, de fato, tentado fazer uma exposição sistemática da doutrina cristã, eles fariam uma obra mais parecida com o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, né, que tem ali numeradinho, separado por assunto, diversas categorias com relação à fé, à esperança, à caridade, os sacramentos, mandamentos da igreja, enfim, então tá ali tudo bonitinho, né, separado por categorias, compartimentado, comentado de uma maneira ordenada e sistemática. Então, um outro exemplo assim de exposição doutrinária que nós vemos, embora não seja nem no catolicismo nem no protestantismo, mas que é bom como exemplo, é o Livro dos Espíritos.
né, que Kardec tentou mostrar ali a doutrina espírita, e você vê que está de uma maneira bem organizada, sistemática, né? Tem uma parte que fala sobre Deus, sobre a criação, os primeiros estágios da alma humana. Tem uma outra parte que vai falar de fenômenos mediúnicos, uma outra parte que vai falar sobre a lei moral, e assim por diante. E cada uma dessas partes divididas em capítulos, e cada capítulo constitui-se de uma série de perguntas e respostas que são respondidas supostamente pelos espíritos. Então ali você tem um exemplo de uma exposição sistemática de uma doutrina, e nada disso se encontra na Bíblia, né? Nos evangelhos, nas epístolas. Nós não temos esse tipo de exposição sistemática, porque, como eu disse, o intuito dos autores inspirados pelo Espírito Santo era outro. E Navarro trata brevemente no primeiro capítulo da questão que nós católicos chamamos de ignorância invencível, que diz respeito à possibilidade de salvação de pagãos, né, de pessoas que não conheceram a mensagem de Jesus Cristo. Então vamos imaginar, por exemplo, um índio aqui no Brasil durante o século XII, ou certas tribos aborígenes na Austrália antes da chegada de missionários, né, antes da colonização. Então essas pessoas, né, que por nenhuma falta sua, nenhuma culpa sua, elas não tiveram acesso à mensagem de Jesus, também elas, segundo a doutrina católica, podem se salvar. E como isso se dá? Em primeiro lugar, é bom sempre citar aqui um versículo da Epístola aos Hebreus, é o versículo 11, aliás, o capítulo 11, versículo 6, deixa eu pegar aqui exatamente, que fala de questões da fé, né, como sendo necessária para agradar a Deus. E diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, o primeiro requerimento para se alcançar a salvação é a crença em um Deus que pune os maus e recompensa e remunera os bons, remunera os justos. E o segundo requerimento é o de obedecer à lei natural que foi inscrita no coração dos homens. E isso daqui está na Epístola aos Romanos, no segundo capítulo, a passagem de versículo 12, capítulo 2, versículos de 12 ao 15. Então vou ler aqui essa passagem. Todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei perecerão. Então ele está falando aqui da lei natural. Eu vou explicar mais sobre isso um pouquinho para frente. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos, vejam só, os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que a lei natural, que inclui, em grosso modo, os 10 mandamentos, né? Todo homem sabe, né? Somente pelo uso da razão, ou seja, sem precisar da revelação, sem precisar da fé, o homem já sabe que é errado roubar, que é errado matar, que é errado cometer adultério e assim por diante. Então isso daí faz parte da chamada lei natural, que ela, como está aqui exposta no Romanos capítulo 2, ela está gravada, ela foi gravada por Deus nos corações dos homens. Então, para os pagãos, as pessoas que não tiveram acesso à mensagem de Jesus, nesse caso de ignorância invencível, para eles chegarem, alcançarem a salvação, é necessário ter a fé em um Deus que remunera os bons e que pune os maus, e guardar os mandamentos da lei natural. E depois dessa exposição, ele vem com um capítulo sobre a doutrina católica, né, propriamente dita, sobre a salvação. E aqui ele fala da chamada visão beatífica, né, você contemplar Deus
face a face. E tem aquela famosa passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, né, que São Paulo fala de que agora conhecemos como que por um espelho, mas então veremos face a face. Né? Ele está falando ali da visão beatífica, né? Quando você vai contemplar Deus verdadeiramente. E para chegar ali é preciso que a sua alma seja elevada a um estado superior à sua natureza, dando-lhe uma força especial, ou seja, Deus dá à alma uma força especial que os teólogos chamam de lume da glória, lume da glória, para que a alma possa então ver Deus diretamente no paraíso. E Navarro faz aqui uma comparação interessante, né? Uma analogia com o Sol. Diz que o Sol, uma estrela que é muito luminosa, né? Tem um brilho forte, então se nós nos aproximarmos do Sol e olhando para ele, então teremos os nossos olhos queimados, a menos que Deus nos dê uma espécie de força para conseguir contemplá-lo sem nos queimar. Então, da mesma forma, acontece com Deus quando temos a possibilidade, né, de ter essa visão beatífica, ou seja, nós precisamos de uma força especial dada por Deus para conseguir contemplá-lo na sua glória. E tem até uma passagem, não lembro exatamente em qual livro está, né, que é de Moisés, não sei se Moisés ou alguns dos hebreus, que pede para que Deus se mostre, e aí ele diz que toda vez que, aliás, nenhum homem que o viu sobreviveu, né? Ou seja, você realmente precisaria de algo especial aqui, uma força especial para poder, de fato, contemplar a Deus face a face. E esta visão beatífica, né, se contemplar a Deus face a face, é um que chamamos de um fim sobrenatural. Né? Então, como eu disse, ele está acima da natureza humana. E sendo um fim sobrenatural, ele exige também meios sobrenaturais. Precisamos nos tornar participantes da natureza divina. Isso daqui está na Epístola de São Pedro, é o capítulo 2, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler o versículo anterior, né, para ficar mais claro. Diz o seguinte: o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Agora o versículo seguinte: por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Então, precisamos dessa força adicional para nos tornarmos participantes da natureza divina, e a ela chamamos de graça santificante, né? Se tornar-se participante da natureza divina. E a graça santificante foi perdida no pecado original, e com isso a humanidade perdeu o direito à visão beatífica. E ainda sobre essa questão da força, ou de algo que está para cima da natureza humana, né? Eu faço aqui uma comparação com os animais de estimação. Podemos, talvez através desse exemplo a coisa ficaria mais clara, né? Porque existem pessoas, né, particularmente os espíritas, que acreditam que o homem teria direito à visão beatífica, embora eles não vão usar esses termos, certo? Mas teria direito à visão beatífica pelos seus próprios meios, ou seja, pelas suas próprias forças o homem iria se depurando e eventualmente teria então o direito à visão beatífica. Mas a comparação que eu faço é com animais de estimação. Então imagine, por exemplo, se você tem um cachorrinho, um gato, e ele fica doente. Então você leva-o ao veterinário, o veterinário faz um diagnóstico e receita lá uma série de remédios, de medicamentos, e você passa a administrar então aquele tratamento para o seu animal e ele fica bom. Então veja que se fosse o cachorro ou o gato por ele mesmo, né, pelas suas próprias forças, ele jamais seria capaz de entender o que estava se passando, né, no sentido da doença, de qual a causa da doença, qual é o diagnóstico, qual seria o tratamento, né, o prognóstico. Ele não seria capaz de, pela inteligência que eles têm limitada, não seriam capazes de criar remédios, né, ou pesquisar remédios que levassem a ser curados daquela doença. Mas os seres humanos, então, né,
teriam essa capacidade de ajudar os animais que estão abaixo deles, né, nessa escala, seriam capazes de ajudá-los para que eles se curassem dessas doenças com uma série de remédios, de tratamentos, enfim. Então, você pode pensar da mesma forma, né? Já que existe uma diferença entre os animais e os homens, então também existe uma grande diferença infinita entre os homens e Deus. Então, Deus concederia essa força para os homens, né, ou seja, da graça santificante, de uma maneira parecida com o que os seres humanos concederiam um tratamento para os animais de estimação, para curar-lhes das suas doenças. Mas isso daqui é apenas uma comparação aqui que eu faço para tentar ilustrar melhor esse princípio. E com relação ao pecado original, em que consiste o pecado original? Em que consiste o pecado, primeiramente? O pecado é toda ofensa, é uma ofensa, perdão, né? Algo que desagrada a Deus, algo que ofende a Deus. E o grau de uma ofensa cresce na proporção da pessoa, da dignidade da pessoa ofendida. Então, se nós fôssemos falar mal de Hitler, por exemplo, uma injúria contra Hitler, não seria uma ofensa tão grande quanto uma injúria contra Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Ou seja, a dignidade da pessoa também está relacionado ao tamanho da ofensa, né? Ou melhor, o contrário, o tamanho da ofensa está relacionado à dignidade da pessoa. E o pecado original, por ser uma ofensa contra Deus, ele é uma ofensa ilimitada, certo? E para reparar uma ofensa ilimitada seria necessário uma expiação de uma vítima perfeita. Então vamos fazer mais uma analogia aqui, uma analogia com crimes. Uma pessoa que rouba, digamos que ela fica 5 anos na cadeia, certo? Não, para efeitos de comparação, certo? Nada com relação ao que acontece de fato no mundo real. Mas se ela rouba, ela passa 5 anos na cadeia. Agora uma pessoa que comete um homicídio passa 30 anos na cadeia. E por que isso acontece? Porque a sociedade já vê ali que o homicídio é um crime mais grave do que o roubo. E por isso a pena aplicada deve ser também mais rigorosa para um homicida do que a pena dada a um ladrão. Agora, no caso de uma ofensa a Deus, por ser uma ofensa infinita, ela não teria como ser reparada pelos homens. O que significa isso? Que independente da quantidade de penitências que uma pessoa fizesse, independente da quantidade de boas obras que uma pessoa realizasse, ela jamais conseguiria reparar completamente aquela ofensa, porque foi uma ofensa infinita e todos os atos reparatórios que ela tentaria prestar seriam atos finitos. Então, para você realmente reparar o pecado original, seria necessário o sacrifício de uma vítima perfeita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a restauração do fim sobrenatural da humanidade, ou seja, a possibilidade de ter a visão beatífica, veio com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. No terceiro capítulo do livro, Navarro analisa propriamente as doutrinas de Lutero sobre a salvação. E ele conta um pouco da história de Lutero, né? Que ele era um homem muito escrupuloso, ou seja, achava que tudo que ele fazia era pecado, ele se preocupava demais com a sua salvação, né? Achava que não teria como ele confessar todos os pecados para o padre, não teria como ele fazer uma penitência adequada, porque achava que os pecados eram tão numerosos que basicamente se desesperava da salvação, né? Não tem muito o que fazer, eu vivo pecando, e agora? Então, por conta disso daí, ele acabou descobrindo, né, para acalmar os seus ânimos, ele descobriu, digamos assim, essa ideia da salvação pela fé somente. Embora para isso ele tenha que ter feito ali uns malabarismos, né, de oratória, uns malabarismos falaciosos e torcido diversos textos da Bíblia. E mesmo hoje em dia, como o próprio Navarro comenta, muitos dos protestantes, e talvez a maioria dos protestantes, já não aceita mais a tese de Lutero da salvação pela fé somente, porque dizem que, além dela, é necessário ter também o arrependimento dos pecados cometidos, né? Que isso não fazia parte da doutrina original do primeiro reformador, né? E Lutero também
negava o livre-arbítrio, e essa ideia seria levada ao seu extremo com Calvino, que viria a afirmar que Deus predestina certas almas para o céu e outras para o inferno, que é uma doutrina bastante abjeta, diga-se de passagem. E uma das consequências da negação do livre-arbítrio, né, seria que você teria que basicamente dizer que Deus quer o mal, ou seja, se o homem não tem o livre-arbítrio, significa que ele está agindo, ou que ele age sob a pressão de forças externas a ele. E essas forças externas, poderíamos dizer, talvez fossem Deus e Satanás, ou alguma coisa do tipo, mas seria sempre Deus que estaria no comando, né? Então, qualquer ato mal que fosse cometido pelo homem, na verdade, seria um ato que fora querido pelo próprio Deus, de certa forma. E de nada adiantaria o arrependimento e as boas obras, segundo Lutero. E ele, tudo que deveria fazer era aceitar Jesus como sendo o seu Salvador, e essa aceitação cobriria, então, uma infinidade de pecados cometidos e possibilitaria ao homem chegar ao céu. Mas aí nós chegamos a um ponto ali que é um pouquinho complicado, né, da coisa, que já vai desembocar para realmente essa questão da predestinação nos moldes calvinistas, né, que é o seguinte: como o homem pode aceitar Jesus, né, como seu salvador pessoal, como ele pode aceitar Jesus se ele não tem o livre-arbítrio, né? E é justamente como posso dizer, de você desenvolver essa ideia é que vai desembocar na doutrina calvinista. Só que mesmo a doutrina luterana, ela tem uma coisa assim meio que me chamou a atenção, porque realmente parece muito com as pregações assim de certas doutrinas gnósticas, particularmente da Cabala. Então, é muito difícil, né, falar da Cabala num tempo muito curto, muito breve, até porque são várias vertentes que existem ali dentro, mas falando de apenas uma delas, né, que os cabalistas acreditam que existe a possibilidade de o ser humano, digamos assim, alcançar o mundo espiritual ainda nesta vida. E o mundo espiritual tem uma característica, uma série de características que são muito diferentes deste mundo físico. Uma delas é que a proximidade ou a distância entre dois objetos, digamos assim, né, no mundo espiritual, é dado pelo grau de semelhança que há entre eles, enquanto que no mundo físico é a distância física, o que separa. Então aqui nós temos essas duas borrachas que elas estão próximas, agora elas já estão distantes, aqui mais distantes, aqui ainda mais distantes. Só que se fôssemos fazer aqui uma comparação, né, com o mundo espiritual na visão dos cabalistas, essas borrachas estariam bastante próximas do mundo espiritual. Por quê? Elas têm aqui esse mesmo plástico, né, muito parecido, plástico azul, tonalidades levemente diferentes, mas são mais ou menos da mesma cor. Aqui o formato das borrachas é mais ou menos o mesmo, e foi só uma questão de que uma está mais gasta do que a outra. Mas como eu disse, se fossem objetos do mundo espiritual, né, estou fazendo aqui apenas uma analogia, se eles fossem objetos do mundo espiritual, então eles estariam próximos, as borrachas estariam próximas umas das outras, uma da outra neste mundo espiritual. E o que acontece então é que para os cabalistas, né, você deve buscar aproximar-se do Criador, como eles chamam, ou seja, você tem que ter um grau de semelhança com o Criador. E já eu vou mostrar como se dá essa ponte, né, com o luteranismo. Então, você precisa ter esse grau de semelhança com o Criador. Para os cabalistas, há basicamente duas coisas: o Criador e a criatura. Lembrando que para eles, né, para eles, todos os seres humanos, somos partes de uma mesma alma, né, a alma de Adam Harishon, o homem primordial, cuja alma se espatifou, e aí dentro de cada um de nós temos como que uma centelhazinha ali daquela alma de Adam Harishon. E quando você ajuda uma outra pessoa, que seria uma atitude altruísta, né, para nós, você ajudar o pobre, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, etc. Para os cabalistas, aquilo ali muitas vezes nada mais é do que um mero ato egoísta. Por quê? Porque se somos todos partes do mesmo
da mesma alma. Então, se eu estou ajudando a outra pessoa, na verdade eu estou me ajudando. Então, aquela ação exterior não é, digamos assim, tão meritória, porque no final das contas ela é também uma atitude egoísta. E como escapar disso daí? Seria de você tentar aproximar-se do Criador no plano espiritual. Isso se daria por uma intenção. Na hora de você realizar o ato, você teria que ter a intenção do Criador. E para os cabalistas, a intenção do Criador é criar uma criatura e, digamos, enchê-la de prazeres e deleites, né? Até meio difícil de traduzir, eu ouço muitas coisas assim em inglês, então eles falam muito de unbounded joy and delight, uma expressão assim que eles usam muito. Não dá para traduzir bem para o português, que a gente já pensa logo em prazeres carnais e coisas do tipo, né? Mas seria mais ou menos isso. Você, digamos, vamos tentar fazer a criatura feliz, né? Então, se você consegue se aproximar da intenção do Criador, você vai se aproximando do próprio Criador no mundo espiritual, e isso daí seria mais ou menos a iluminação, né, para eles. Então veja que a atitude externa não é o que faz um ato ser bom, mas sim a sua intenção ao praticar aquele ato. E é justamente isso que me lembra muito o luteranismo. Por quê? Porque se o homem só pode fazer coisas ruins porque a própria natureza do homem foi completamente corrompida pelo pecado original, segundo Lutero, então todas as ações que o homem faz são ações más, ele só precisa, né, para a salvação, ter essa fé em Jesus. Então é como se você só tivesse que fazer uma mudança de intenção. Não existe nada necessário para ser feito no mundo exterior. É só essa questão de intenção subjetiva, né? Ou seja, de você aceitar Jesus como seu Salvador, aqui no caso do luteranismo, e tudo estará resolvido. E aí por isso que eu digo que existe sim um paralelo entre o luteranismo e certas vertentes, certas doutrinas gnósticas. Dando continuidade aqui, os protestantes entendem a fé como a simples crença de que nós somos pecadores e seremos salvos por Jesus. Mas para os católicos, a palavra fé tem um outro significado. Ela é uma virtude, certo? Uma virtude teologal, daquela que vem de Deus, tem origem em Deus, se destina a Deus. E esta é uma virtude que nos leva a acreditar nas verdades reveladas. Então, para os católicos, a fé ela exige, né? ela é, na verdade, uma anuência da inteligência às verdades reveladas. Então, em outras palavras, crer em Jesus, ou seja, crer que Jesus é Deus, é também crer em toda a sua doutrina, ou seja, você precisa acreditar em tudo o que Jesus disse. E aí estaria incluso também coisas como a presença real na Eucaristia, a necessidade do batismo e outras tantas coisas, né, que foram ensinadas por Jesus e que estão ali nos evangelhos. A palavra evangelho é bastante interessante, né, porque ela na verdade trata do conjunto da doutrina ensinada por Jesus. E nós, quando ouvimos a palavra evangelho, já lembramos daqueles 4 livros, né, como de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a história da vida de Jesus. Só que no próprio Evangelho, nós já notamos algumas coisas, como por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho segundo São Marcos, já fala que Jesus pregava o Evangelho. Então, que Evangelho seria esse que ele estava pregando antes mesmo de os outros Evangelhos terem sido escritos? Ou se você for pensar no Evangelho como sendo a história de Jesus, então, pelo menos como ela se deu aqui no tempo, né, até a sua crucificação, ressurreição e ascensão, então aquela história ainda não teria sido concluída para ele já estar pregando-a. Então, por que isso acontece? Na verdade é uma questão semântica, né? O Evangelho é o conjunto da doutrina ensinada por Jesus. E essa doutrina ela está exposta nos livros do Novo Testamento e foi também transmitida oralmente para os primeiros cristãos. Então, temos aqui algumas passagens, deixa eu ler 2 delas especificamente. A primeira é na Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte: Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim,
e guardais as minhas instruções, tais como eu vou-las transmitir, perdão. Então, ele fala aqui da transmissão, está se referindo à transmissão oral. Aí você pode implicar dizendo que não é bem assim, mas temos aqui um outro trecho, um outro versículo, é do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que ele fala de maneira mais explícita. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então veja, o ensinamento também passado oralmente aos primeiros cristãos. Significa que a doutrina da sola escritura, ela não é consistente nem mesmo com o que está na própria Bíblia, né? Porque a Bíblia já mostra casos de doutrinas do Evangelho sendo espalhadas por palavras. Então, não significa, ou melhor dizendo, isso significa que não aliás, a doutrina de Jesus, ela não está completamente contida na Bíblia, certo? A doutrina de Jesus é uma coisa, digamos assim, infinita, né? Ela abarca tudo, mesmo os próprios milagres de Jesus, né? Como mostra o Evangelho segundo São João, ele fala ali no final que se fosse escrever tudo, né, que Jesus tinha feito, então achava que nem mesmo todos os livros do mundo seriam suficientes para caber tudo escrito ali, né, do que Jesus tinha feito. Então veja só, né, há muitas coisas ali que Jesus disse que não foram necessariamente gravadas na Bíblia, mas isso não significa, obviamente, que Jesus vai ter uma doutrina secreta ou que há ensinamentos da Igreja Católica que contradizem o que está escrito na Bíblia, coisas desse tipo. Mas é só para reforçar essa questão da sola escritura, né, como sendo muito problemática, até porque ela buscou remover, né, toda a tradição da Igreja, todo o ensinamento da Igreja. O 5º capítulo do livro trata da certeza da salvação, e aqui Navarro vai analisar mais pormenorizadamente a doutrina batista, tal qual expressa no livro de O.C.S. Wallace, que é O que creem os batistas. E segundo esse autor, a fé verdadeira se manifesta pelas obras, e se o homem procede mal, é sinal de que ele não tem fé verdadeira. Há, portanto, uma distinção entre os crentes nominais e os crentes verdadeiros, ou seja, ele prega a certeza da salvação, certo? Ele diz ali expressamente que as pessoas que creem têm a certeza da salvação, mas somente os crentes verdadeiros, porque existem umas pessoas que dizem que são crentes, mas quando chega a ocasião de pecado, elas pecam. Então isso significa que elas não estavam salvas em primeiro lugar. E aí vem aquela pergunta, né? Como podemos ter certeza da nossa salvação? Você está dizendo que nós podemos ter certeza da nossa salvação, mas como é que isso se dá? E aí Wallace dá a resposta que já é contraditória com a sua doutrina. Ele diz o seguinte: a demonstração de ser alguém um crente verdadeiro só é completa no fim da sua vida. Ou seja, não dá para saber se a pessoa é um crente verdadeiro, a não ser quando ela morre. Então, no final de contas, não existe certeza da salvação. O 6º capítulo é intitulado A Justificação pela Fé sem as obras da lei. E isso daí vem tirado de uma passagem de Romanos, né, o capítulo 3, versículo 28, e eu considero como um dos capítulos mais importantes da primeira parte do livro. E a palavra lei aparece na Bíblia, né, como o Lúcio Navarro explica muito bem, aparece com 3 significados, é uma palavra polissêmica. O primeiro significado é o de lei natural, aquela lei que foi gravada nos corações dos homens, e aqui todas as pessoas, sejam elas pagãs, cristãos, enfim, todas as pessoas do planeta têm de aderir a essa lei. E eu falei um pouco dela quando estava citando aquela passagem do 2º capítulo da Epístola aos Romanos, né, quando diz que os pagãos, mesmo sem ter eles obedecem à lei mesmo sem ter recebido a lei. Então ele estava falando ali no caso de questões ligadas à lei natural. E em que consiste a lei natural? São basicamente os mandamentos, né? Todos os homens sabem, simplesmente pela força da sua razão, que é errado mentir, é errado matar, é errado cometer adultério e assim por diante.
Então, conforme, mais uma vez, né, Romanos capítulo 2, versículo 15, diz ali que ela está gravada nos corações dos homens. E é da lei natural que fala Cícero, quando diz que existe uma lei não escrita, mas inata, que nós recebemos da própria natureza. E tem também uma outra peça muito famosa de Sófocles, o grego, que é Antígona. E Antígona é todo o dilema ali, toda a tragédia se desenvolve por conta de uma oposição entre a lei natural e a lei positiva, ou seja, a lei que está escrita, a lei que está na Constituição, que está no Código de Direito Civil, no Código Penal daquela época, né? Então, o que aconteceu foi que Antígona teve um irmão que lutou na guerra, mas contra a cidade lá onde ela estava, e por conta disso, né, eles foram perdedores, e aí o rei decretou que ele não poderia ser enterrado. Então o irmão dela estava ali morto e deveria ser deixado para os abutres. E segundo a crença dos gregos, uma pessoa que não tivesse sido enterrada com os devidos ritos, ela não iria para, ou não, a sua alma não alcançaria o descanso merecido. E aí a Antígona contraria esse decreto do rei e decide ela mesma enterrar o seu próprio irmão. E aí, por conta disso, ela sofre as consequências, mas em todo a Inquisição, ali, todo o interrogatório, né, que existe, ela sempre diz que existe essa lei, digamos, natural, né, uma lei que não está escrita, uma lei que é anterior a todas as constituições, que é o desejo dos deuses, e que é uma lei que deve ser obedecida. Então, isso daí é o que chamamos de lei natural. O segundo significado da palavra lei na Bíblia é a lei mosaica. E a lei mosaica foi aquela que foi imposta por Deus aos judeus antes da vinda de Cristo. E ela inclui preceitos como a circuncisão, a purificação de mulheres após o parto, e aquela série de proibições de alimentos, né? Não comer carne de porco, até proibições de roupas, né? Não misturar lã e linho na mesma roupa. Esse tipo de proibição é uma característica da lei mosaica. Só que a lei mosaica foi abolida por Jesus. Então, se você acompanha, por exemplo, o desenrolar da Epístola aos Gálatas, aquilo ali é que acontece, né? Naquela epístola que São Paulo está criticando o que chamávamos de judaizantes, ou seja, aquelas pessoas que acreditavam que os cristãos deveriam obedecer à lei mosaica ou deveriam fazer a circuncisão para então se tornarem cristãos, ou seja, a lei mosaica estaria sendo imposta a todos aqueles que fossem seguir a mensagem de Cristo. E aí, como os próprios autores da Bíblia mostram, né, a lei mosaica ela foi abolida por Cristo. E tem uma passagem interessante sobre isso daí no próprio Evangelho, né, segundo São Marcos, no capítulo 7, quando Jesus está falando dos alimentos, né, que ele diz assim que não é aquilo que entra no ventre do homem, né, que o torna impuro, mas o que sai da sua boca. Então, até o próprio evangelista diz assim, com isso ele tornava puros todos os alimentos. Então, aquilo ali já é uma amostra de que Jesus estava abolindo naquele momento a lei mosaica com relação às proibições de comer certas carnes, sei lá, carnes sufocadas, carne de porco e etc. Então, é justamente desta lei mosaica que trata aquela passagem de Romanos capítulo 3, versículo 28, ou seja, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ou seja, sem as obras da lei mosaica. Então não era mais necessário a pessoa se circuncidar, né, os homens serem circuncidados, não era mais necessário a mulher passar por vários ritos de purificação quando ela menstruasse ou quando ela desse à luz, enfim, todas aquelas prescrições da lei mosaica foram abolidas e era necessário apenas seguir a lei de Cristo, que é o terceiro significado da palavra lei, conforme ela adquire aqui ao longo da Bíblia. E a lei de Cristo foi promulgada por Jesus em substituição à lei mosaica, e ela é imposta a todos os cristãos. Então, todos os cristãos que querem se salvar precisam obedecer à lei de Cristo. E essa lei inclui a versão melhorada dos 10 mandamentos, né, conforme ele apresenta no Sermão da Montanha, e uma série de outros preceitos, como, por exemplo, da necessidade do batismo
e também da necessidade da Eucaristia, né? Quando Jesus diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então você está ali enxertado, né? Ser um ramo enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Isso daí acontece com aqueles que estão em estado de graça e recebem a Eucaristia. Então tudo isso daí faz parte da lei de Cristo. E a contradição da salvação pela fé somente, ela é exposta ainda com uma passagem da própria Bíblia que não é muito discutida pelos protestantes, que é de Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 24, quando ele diz: não vedes como pelas obras é justificado o homem, e não pela fé somente? Então aqui já está uma coisa diametralmente oposta a essa questão da salvação da sola fide, né? Apenas pela fé. E aqui não se trata das obras da lei, certo? Quando ele fala como são pelas obras que é justificado o homem, ele não está falando das obras da lei mosaica, mas ele fala das boas obras em cumprimento da lei de Cristo, conforme é explicitado no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, né? Quando Jesus está ali descrevendo o juízo final, a partir do versículo 31, e ele fala que, ele diz assim, né? Apartai-vos de mim, ó pecadores, ide para o fogo eterno que foi criado para o demônio e os seus anjos, porque quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu estava nu não me vestisse, quando eu era peregrino não me deste abrigo. E aí ele fala ali, né, de diversas coisas que são obras de caridade material que foram deixadas de serem feitas pelos condenados, pelos réprobos. E aí os próprios réprobos perguntam a Jesus, né: Senhor, quando foi que te vimos com fome e nós não te dessemos de comer, quando estavas com sede e nós não te damos de beber e tal? E aí Jesus diz que foi justamente quando eles deixaram de fazer isso aos irmãos mais pobres, aos irmãos necessitados, porque toda vez que fazemos uma obra de caridade material, que ajudamos um irmão pobre, um irmão mais necessitado, é ao próprio Jesus que nós estamos ajudando, né, conforme ele mostra nesta passagem. E o capítulo seguinte trata da questão da graça. De acordo com o ensino da igreja, né, o homem, pelas suas próprias forças naturais, como eu falei, não pode nem sequer cumprir a lei de Deus, nem fazer um ato meritório para a vida eterna, que para tanto é necessário o auxílio de Deus. E a esse auxílio dá-se o nome de graça atual. E tem uma passagem aqui do 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: não que sejamos capazes de nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, ele já está falando aí de que nós precisamos deste auxílio de Deus, e essa passagem, aliás, essa necessidade da graça atual, da graça de Deus para que façamos as boas obras, vai ser verdadeiramente explicitada na passagem de João, capítulo 15, versículo 5, quando Jesus diz: sem mim não podeis fazer nada. E para realizar qualquer ato meritório que mereça um prêmio da vida eterna, é preciso que se esteja em estado de que chamamos de graça, ou seja, estejamos na graça santificante, que é adquirida com o batismo, no caso dos cristãos, né, com o batismo e com a confissão, caso depois do batismo se tenha caído em estado de pecado mortal. E os elementos indispensáveis para a salvação, de acordo com a doutrina católica, portanto, são três. Temos a fé, as boas obras e a graça de Deus. Então é preciso ter sempre esse auxílio da graça de Deus, mesmo para realizar as boas obras e para ter a fé. E existe também uma passagem aqui de Lúcio Navarro, né, que ele escreve o seguinte: a fé é um ato da inteligência que acredita na palavra de Deus, sendo movida pela vontade que se dispõe a crer e ajudada desde o início pela graça divina. Então aí ele já mostra que é necessário você ter esse auxílio da graça divina para poder, então, ter a fé e para poder também fazer as boas obras que serão meritórias para
a vida eterna. Então, este daqui foi um resumo apenas da primeira parte aqui do livro, né? A Legítima Interpretação da Bíblia. Como eu disse, é um calhamaço de mais de 600 páginas, e eu ainda pretendo fazer mais uns 2 vídeos sobre este livro daqui. É uma leitura que eu recomendo muito para os católicos que querem se aprofundar na doutrina católica, né? Que querem entender melhor a doutrina católica, e também para os próprios protestantes que querem aprender mais sobre o assunto ou sobre a sua própria crença, né? Se eles se dispõem de fato com um coração aberto, uma atitude honesta, e querem tentar, digamos assim, refutar o catolicismo, por que não começar por este livro daqui, né? E aí você vai ter já não só uma crítica ao protestantismo que vocês teriam que rebater, mas também a própria exposição da doutrina católica sobre um determinado assunto. E aí vocês pesariam esses 2 argumentos e veriam em qual lado está a verdade. Mas se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!